E o desabafo corporativo de hoje é: ninguém acorda para passar raiva no trabalho. Será mesmo? Ninguém acorda para passar raiva, né? E o comentário que a gente brincou em off, não acorda para, mas passa, né? Não gostaríamos de passar, mas passamos Mas raiva muitas todos vezes os já dias. vamos pro trabalho sabendo que vamos passar essa raiva. Né? Aliás, os melhores memes que existem são os memes de pessoas Raivosas. falando do que acontece no trabalho, não é? Nossa, é muito incrível, engraçado, cara. É demais. Reunião que podia ser um e-mail, né? Então, e aí? Por que nos afeta tanto esse ambiente no qual... Porque assim, a raiva, também em off, a gente estava dizendo o quanto a raiva nos move. É. A raiva é uma emoção que... De ação, né? É uma super ação. O Gandhi, ele mudou de forma pacífica. Aliás, ele construiu, né, a ideia da comunidade pacífica, mas foi por raiva, Sim. né? E grandes movimentos do mundo, né? Tudo que a gente decide eu vou provar o contrário, ou então vai ser diferente dessa vez. Todas essas frases são motivadas pela raiva. Agora, essa raiva aí que a gente está falando... Não é essa, né? Não é essa, né? Construção. A gente acorda, claro, para construir num ambiente que me propicie fazer isso com prazer, Com alegria, com alegria, com satisfação e tudo mais. Porém, tem ambientes que não ajudam, né? Tudo que acontece faz com que a gente vai minando esse engajamento, essa motivação, e a gente vai perdendo energia. Gente, eu vou botar uma pimenta aqui de um caso real, tá? Pode falar. Bom, atendo C-levels, né? Atendo também empreendedores e empresários, não só executivos. Mas eu tive uma, que é minha cliente até hoje, e eu tenho a sorte dos meus clientes se tornarem grandes parceiros depois. Eu, inclusive, tenho 2 clientes que se tornaram sócios. Eu tenho 2 outras empresas, Que 2 são legal. meus sócios. E essa cliente, ela estava numa crise de transição, assim, terrível. Ela era sócia de um escritório de advocacia. E ela estava numa crise. Ela falou, eu não quero continuar, eu não sou feliz lá, eu estou sofrendo, não sei o quê. E aí a gente fez um processo intensivo, né? Normalmente, esses intensivos, as pessoas passam um final de semana comigo, e a gente faz sozinhos, e a gente faz uma imersão muito intensiva. Só que ela tinha uma única coisa que ela dava absoluta importância na vida. Dinheiro. Para ela, a coisa mais importante do mundo era dinheiro. Ela queria ter X até tantos anos, queria ter isso, queria ter aquilo. Isso era a coisa mais importante da vida dela. Como isso era a coisa mais importante da vida dela, e não é meu papel questionar, até porque eu não vejo nenhum problema nisso, certo? Eu trabalhei com ela só isso. Ela continuou nesse lugar, ela é a sócia majoritária hoje, e ela fala, a maior felicidade que ocorreu na minha vida foi alguém me mostrar que não havia nenhum problema em ser aquele ter. Porque eu sou o dinheiro. Eu amo dinheiro, eu só gosto de dinheiro. E quando você me mostrou que isso era um ok, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. É tal história, quem tem um bom porquê enfrenta qualquer como, né? Não é? E aí, eu fico pensando assim, a gente fica nessa conversa nossa aqui, porque é tudo fofinho aqui nessa mesa, então a gente quer trazer o ser, a gente quer que as pessoas se expressem, que elas falam, porque a gente é assim, nós obviamente, nós temos escuta, mas não é todo mundo que precisa disso. Sim. Agora, porque assim... Será que a pessoa passa raiva? Eu reluto, Flávio, quando eu escuto que uma pessoa... Dá o susto, ser né? dela é o ter... A primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, mas ela é feliz de verdade? Assim, né? Numa felicidade mais ampla, né? Não De vida, não né? felicidade de alegria, de não sei o que. Eu falei, uma felicidade mais... Ela é completa, ela é plena, né? Porque a tendência... Me vem muito na cabeça, lá, Senhor dos Anéis, né? O Sméagol lá com My Precious e tal. E ele definha por dentro, mas ele não larga aquele anel de jeito nenhum. Então, a gente pode estar falando de dinheiro, pode estar falando de poder, pode estar falando... De qualquer... Né? De status e tal. Assim. Será que... Assim, ela tem todo esse prazer, com certeza, de ter esse dinheiro, ter esse poder. Mas será que realmente ela é plena? Eu conheço Dentro? vários assim, tá? Não é um só, não. Vários que o dinheiro, o ter,
O ter é a coisa é o mais ser. importante. Eu conheço vários. Às eu dei vezes um ele exemplo. tem- Sim, são coisas Mas diferentes. eu conheço Ter é a vários. coisa mais importante, é uma coisa. A pergunta é, essa pessoa é plena? O que é ser pleno, né? Pra- Para mim, plenitude é o que eu vendo, né? Entre aspas, eu vendo a construção de uma vida plena é uma consequência de muitas coisas, tá? Agora, ela pode sentir que sim. Talvez E aí não esse. nos cabe. Então, sabe por que me vem na cabeça? Eu não tô julgando, tá? Eu tô só olhando assim para assim, a gente, todos nós aqui já falamos sobre isso, que a questão o ser humano, ele é um ser que ele é coletivo, ele é Ele é social. Tá? coletivo. Então, essas pessoas tendem a se afastar dos seus vínculos mais autênticos, verdadeiros, e se relacionar com pessoas que têm ficam relações mais Superficiais. não é superficiais, mas utilitárias. Então eu me Entendi. relaciono com quem vai me trazer algum benefício. Cara, eu não sei se eu posso te falar isso das pessoas que eu conheço, tá? Assim, vou te falar de 10. Mas eu conheço muito mais do que isso. Elas são extremamente generosas, mas muito generosas mesmo. Uma acabou de doar R$1 milhão para Rio Grande do Sul e ninguém sabe disso. Não fazem propaganda do que fazem, do que doam. Tem institutos com arte, ajudam outras pessoas e são pessoas muito dóceis. Então, Essas que calma, eu então tô te peraí. falando, tá? Então elas, não é só a questão financeira. Não, Tem outras coisas, tem generosidade, tem gratidão. mas tem- foi tem- só depois, tá? De o dinheiro. alcançar o dinheiro. Agora- Todas. A- Todas. Que eu conheço. Eu tô falando assim. Eu tô te dando um exemplo dessas 10 que são as que estão na minha cabeça agora. É que acabei eu de estou estar com falando elas. genericamente, você está falando de pessoas específicas. Específico. É, porque Mas assim, na minha eu tive uma cabeça, o que experiência- vem, assim, olhando de fora, essas pessoas chegaram lá e viram que isso só era pouco. E de alguma maneira, quando passaram a ter esse dinheiro, passaram a ser mais generosas. Tal. Então, houve uma evolução de consciência de que eu sozinho não vou ser feliz por mais dinheiro que eu tenha no mundo. Eu acho que isso desde o início talvez essas pessoas tenham. É porque eu não quero mudar o assunto aqui É, da até raiva. porque eu já tô Mas- ficando com raiva. Não, mas sabe por Já que tô ficando com mas sabe raiva, por a gente não tá falou falando de disso? raiva. Porque a gente está falando do poder, né? De certa forma, a gente está falando do poder. Uma pessoa que sai de casa, a gente está perguntando, você sai de casa para passar raiva? Não. Não. Ninguém. Mas Mas a gente passa raiva, eu acho que principalmente por causa do poder deturpado. É o poder que traz essa sensação. O poder está ligado também a uma posição. Né? Assim, muito provavelmente, o cara na empresa com mais poder é o que ganha mais também. E é o que tem mais problemas complexos e vai passar mais E raiva. vai passar mais raiva. Eu acho que a raiva também ela é um dominó. É um efeito dominó. Né? Ela vem de cima para baixo e quando você chega lá, ela já estava lá. Aí você chega e você só encontra com uma raiva que não é contagiante, sua. né? É contagiante. Que não é sua, né? E aí, Assim, como que... Quando a gente fala que a gente não vai para o trabalho para passar raiva, né? Mas a gente passa a raiva, né? Por que surge essa raiva? Porque eu tenho ali um objetivo, né? Seu. Meu, Que é a normalmente são as agendas E individuais. a gente tá fugindo né? do coletivo de novo. Sim. E aí E eu tô- algo acontece que tá me afastando daquele objetivo, né? E vem a raiva, que por si só ela é boa. Toda emoção tem uma função. Sim. A raiva, ela brota uma energia para eu mudar um status quo ali do que está acontecendo. E aí, O falando que nisso- acontece é que normalmente a gente não canaliza essa raiva para construir algo positivo. A gente pega essa raiva, né? E a gente vomita, achando um culpado, porque eu quero me livrar daquela sensação ruim da raiva. Agora eu e a Isa vamos apanhar, né, Isa? Porque você tá Vamos. pensando a mesma coisa que eu, né? Pode falar, porque eu já sei o que você vai falar. Não, pode falar você. Porque eu te admiro. Então. Só que a raiva, ela nem sempre depende
né, só da gente. Depende do outro e de uma série de circunstâncias. Então... Depende da nossa percepção. Sobre né? o que é a raiva. Sobre o que está do contexto. Ali, né? Mas as de emoções, elas são verdade, contagiantes. O que eu acredito? Eu acredito que crianças fazem o que gostam, adultos fazem o que é necessário. E se eu não estou pronto para passar raiva, eu não tenho a maturidade necessária para aquela posição e aquela situação. Agora, obviamente que existem lugares que não tem processos, que não tem uma gestão que faça com que as coisas funcionem, eu vou passar um nível de raiva desnecessário, não produtivo. Então, existem 2 tipos de raiva, né? Aquele que é necessário, que faz parte da vida, que a gente tem que enfrentar, e são eles que fazem com que a gente evolua, com que a gente consiga superar e encontre, né, os nossos caminhos. E tem aquela outra raiva que é gasto de energia, que é circunstancial e que não deveria existir. Então, mas se cheguei num lugar, tá tudo bagunçado, não tem processo, as pessoas estão enxugando o gelo, tá um remando para um lado, outro remando para o outro, não sei o quê, e eu quero chegar em algum lugar e eu minimamente dependo daquela pessoa, porque eu trabalho ali. E também você tem uma cobrança para chegar naquele lugar. Exatamente, tenho minhas metas para bater, né? E tenho Sim. contas em casa para pagar. Então, todo esse contexto borbulhando, a raiva, ela funciona para isso. Sim, Para também. pegar essa energia. O que eu posso fazer para melhorar esse contexto? Né? Só que acho que a gente não faz amizade com as nossas Agora, emoções. E aí, É isso aí. E é aí, isso aí. a gente canaliza aquilo para uma coisa destrutiva, em vez de trazer para uma coisa construtiva. E E eu tô falando de mim aqui, né? Por mais que a gente conheça, né? Falando da humanidade, A né? teoria, Mas é muito muito importante difícil na hora que a a gente tá sentindo a raiva, Muito. a gente realmente canalizar aquilo para uma coisa construtiva. Um ponto que é bem importante é a gente entender que batalhas a gente vai lutar e que batalhas a gente não isso é vai. perfeito. Porque o que acontece? Às vezes a gente se consome numa raiva de algo que não está na nossa mão. E isso... E não temos alçada para trabalhar e com não aquilo. tem alçada para trabalhar com aquilo. Eu gosto muito de É uma historinha que uma vez um gestor meu me falou há uns anos atrás que eu levo para a vida, do seu Tanaka. Vocês já ouviram falar dessa história? Não. Imagina um japonês bem sisudo, aí ele chega na casa dele, aí a mulher dele tá chorando. Aí ele pergunta pra ela, mulher, por que você tá chorando? Aí ela fala, ai, porque a empregada foi embora. Aí ele diz, isso é um problema seu. Aí ela fala, mas ela tá grávida. Isso é um problema dela. Mas o filho é seu, Tanaka. Ele, agora o problema é meu. Ou seja, saiba qual é o seu problema. Essa é muito boa. Saiba qual é o seu problema. Essa E é aí, muito boa. desde que eu ouvi isso, sabe o que eu faço? Veio uma coisa pra mim. Não é meu problema. Aí eu pergunto, isso é meu ou do seu Tanaka? Aí, se é meu, beleza. Vou absorver, vou sofrer o que eu tiver que sofrer, vou chorar o que eu tiver que chorar, vou pegar essa energia pra melhorar. E o que não for meu, paciência. E isso não é falta de empatia, tá? Antes que você brigue comigo. Isso não é falta de empatia, isso é respeito a mim mesma. Não que eu não esteja super comovida com o que está acontecendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ou com qualquer problema que alguém me conte. Eu vou, sim, me sentir mal por aquela pessoa. Mas eu não vou ter, talvez, lugar de fala para sentir eu a acho que empatia. Esse ponto no é super ponto. importante. E aí, Uma coisa é que a gente teria que trazer todos os problemas para as nossas costas. E Exato. não tem como. Não, isso não né? tem A como. gente não vai mudar o mundo. Exato. Aliás, a gente não vai mudar ninguém. Então né? tem a gente muita- muda a gente mas mesmo. assim- A gente pode até influenciar os outros. Mas a gente não vai mudar os outros. Só para concluir aqui. Inclusive, a gente com esforço. A gente, às vezes, passa muita raiva no ambiente de trabalho por mochilas que não são nossas. A gente carrega mochilas Não, que isso eu não concordo. Não são são nossas. Não, e passa raiva também por motivos genéricos. Né? Você tá, porque realmente você fica contaminado. Da mesma forma que a empatia contamina, a gente está vendo a compaixão sendo uma contaminação positiva, né, do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. As pessoas estão mobilizadas. Né? Isso é solidariedade, isso é compaixão. Mas também a raiva ela contamina. Né? Sim. Tem, inclusive, uma das pesquisas mais antigas, né, que eu conheço sobre isso, que é das janelas quebradas. Não sei se você já conhece se você conhece essa pesquisa. É uma das pesquisas que eu tive acesso ao longo da vida aí. Eles fizeram um teste no Bronx. Então, eles colocaram um carro no Bronx com um vidro quebrado. Só um vidrinho, uma bolinha assim, pequenininha, que só dava aquele raiozinho no vidro. Só isso. Deixaram estacionado o carro lá.
No dia seguinte ele estava empoeirado, aí começaram a escrever em cima da poeira, no outro dia quebraram o outro lado, depois tiraram as rodas, etc, etc. A pesquisa prova que se você incentivar a violência ou a raiva, você triplica ela. Do contrário, se você eles fizeram o oposto, colocaram um carro lá limpinho e todo dia alguém limpava o carro inteiro e deixava o carro brilhando. As pessoas tiravam foto, se tinha um negocinho a pessoa limpava com a mão. As câmeras mostravam o cuidado com o cuidado e a violência com a violência. Então, a raiva é a mesma coisa. Se você chega num ambiente onde não tem um gestor empático e um gestor que não está vendo o clima, e é um lugar que não é seguro psicologicamente, isso é contaminante. E você começa a ter aversão àquele lugar, que é uma emoção existente em nós, a aversão. Tudo começa pela raiva. Da raiva você tem aversão. Então, se você não tem um ambiente onde as emoções são cuidadas, ele vai ser um ambiente positivamente tóxico ou violento. Esse relato assim, me lembra um outro experimento, que também é super interessante, é bem antigo. Você conhece, mas vou trazer aqui, que é do macaquinho que quando ia subir a escada para pegar comida, ele tomava choque. É isso. Né? E todos os outros macacos tomavam choque, né? E a comida lá em cima. Então, se alguém chegasse perto da escada, os outros macacos iam lá e agrediam, né? Porque ninguém queria tomar choque. Mesmo após. Só que aí ia trocando os macacos. Ia trocando, depois chegou uma hora que não tinha mais nenhum macaco e não tinha mais choque. E se alguém chegasse perto da escada, apanhava. Né? Então, isso é muito a cultura do mundo corporativo. Né? Então, a gente está replicando esses padrões. Né? Muitas vezes, a gente não sabe nem por quê. Mas quando a gente entra naquele contexto, aquilo faz sentido. Por quê? Porque está todo mundo fazendo e a gente naturalmente... Agora, a gente precisa... Fazer, né? Então, eu acho que a questão é... Dados que a gente teve aqui no nosso desabafo até o momento. A raiva faz parte do nosso dia a dia. É uma reação é uma emoção natural. Ela é biológica. A gente não consegue não sentir mais raiva. Hoje não vou sentir mais raiva. A questão é quanto tempo... Ela só dura 1 minuto em nós, tá? É a emoção mais longa que existe. Você é fora da curva. É a emoção mais longa que existe, ela dura 1 minuto. Depois de 1 minuto é o período refratário dela, que é o não saber lidar com esta emoção. Sim. Mas ela só dura 1 minuto. É o redisparar, né? E aí vamos lá. Aí a gente então entra na necessidade da gestão emocional. Total. Né? Então, como que a gestão emocional pode ser essa ferramenta que a autogestão e o apoio desses gestores melhor preparados para a gente conseguir canalizar positivamente e não ter esse ambiente contaminado negativamente e aí a raiva potencializada. A gestão emocional, eu não vou falar contra mim, né? Porque tá lá o meu empresário ali do lado. Qual o chapéu que você tá usando agora? Vendendo a minha palestra. Então, tá vendendo a minha palestra de gestão emocional, né? Então, não vou falar nada contra mim. Mas a gestão emocional, quando a gente leva esse conhecimento com várias ferramentas diferentes para que as pessoas conheçam como fazer essa gestão, ela não pode ser de mão única. Ela não pode ser de mão única. Eu posso trazer todas as ferramentas, as mais estudadas do mundo, com tecnologia, sem tecnologia, mas ela pode não ter efeito. O treinamento, ou a palestra, o que eu estiver fazendo naquela empresa, pode não ter efeito. E ela não vai ter efeito se aquilo é paliativo. Se não é uma constância. Hemorragia. E quando a gente trabalha com emoções, não é algo linear. Não é. E a gente precisa fazer com que isso se torne um processo. Eu gosto muito quando Cortella fala que a sociedade está num processo de miogização, que é o tempo de um miojo para tudo acontecer. Os 5 passos para aquilo, as 3 fórmulas mágicas, né? E ele diz que a gente tem que ser igual pamonha, né? Que a pamonha demora 1 dia para se construir e no final ainda está todo mundo em volta celebrando. E, enfim, então
tudo que se trata de gestão emocional, inteligência processo. emocional, é processo e cada um tem o seu. Então, imagina num conjunto de pessoas, numa empresa, em que cada um tem seus processos. É uma coisa que não dá para ser a Flávia indo um dia, você indo outro. Não Tem que ser algo da empresa. E não só na cultura, porque a cultura é a identidade, mas é o clima, que é esse estado, que é esse estado emocional dessa identidade, né? Então, e aí vem a importância do papel do líder na equipe. Na Porque equipe, é muito difícil a gente mudar uma cultura corporativa. Mas dentro daquela equipe, né, é o exemplo do carro do Bronx. certo? Exatamente. Se Então, ele assim, for... se o líder dá o exemplo de acolher, né, se o líder dá o exemplo também de se permitir olhar para dentro, isso tende a permear, e aí você faz uma microcultura ali dentro daquela equipe, por mais que a gente tenha um ambiente tóxico, de que, ó, nessa equipe a gente olha para dentro, a gente se cuida. E aí, né, a questão da empatia, porque quanto mais eu me conheço, mais eu entendo o outro, quanto mais eu Sim. entendo o outro, mais eu me conheço. Eu faço uma imersão em grupo, vou até fazer uma agora em junho, lá no Ceará. Eu sou apaixonada pelo lado de lá, Norte, Nordeste, sou apaixonada. lindo. E essa imersão era uma imersão onde eu trabalho esse ponto, né? Assim, eu não vou te dar nenhuma ferramenta, nada de habilidades. A gente vai discutir sobre esse encontro humano de você com você, aquilo que te constrói, né? Aquilo que você pensa, sente, né? E é muito interessante porque eu levo a pessoa para a natureza. E o Marco Dalpozo, que é um cara que até muita gente conhece, que é um RH sênior, né? E também psicanalista e tudo. E ele fala assim que tudo que ele aprendeu sobre liderança, ele foi líder de grandes empresas, né? Diretor de RH da Kibon, Parmalat e tal. Fala, tudo que eu aprendi no mar. Eu nunca aprendi na escola. Eu aprendi no mar. Ali eu e o mar. Né? Eu sempre me lembro de você por causa do seu livro. Aliás, é uma paixão esse livro. Depois que eu ler, eu vou te contar tudo que eu aprendi com ele. Ah, tá bom, quero mesmo. Quando a gente está em contato ancestral, de verdade, com a terra, com a grama, com o vento, com a água, nós somos uma espécie. A gente não nasceu no concreto. Eu não conheço ninguém que nasceu por tecnologia. Nasceu humano, né? E se você pega uma criança, esses experimentos sociais, né, que são vários, você pega uma criança com outra criança e você dá um pouquinho mais de doce para uma e nenhum para outra, e imediatamente essa criança olha e ela divide automaticamente, ela não consegue ficar com aquele doce para ela. Não consegue. Então, a gente está falando todo o tempo de resgatar a nossa essência ancestral. Sim. E nós temos essa molécula da confiabilidade, nós somos colaborativos e somos parceiros de vida, né? Todos nós somos um. No momento que a gente dividiu isso e vivemos nessa polaridade de certo e errado, assim, assado, ser feliz é isso, ter propósito é aquilo, a gente começou a criar regras do não natural. Quando você ouve, por exemplo, um povo originário, né? Se você ouve o próprio Ailton Krenak, que já está, né, num nível de intelecto que pouca gente consegue alcançar, mas é um povo originário, né? Eles falam da vida, como os originários da Índia, os realmente que ainda estão na essência, né? Eles falam da vida com as emoções pulsantes, mas todas elas colaborando com a natureza. E nós somos a natureza humana. E quando a gente acorda de manhã, a gente tem que lembrar isso. Você fala de essência. A essência, apesar de ter caído num lugar comum, né, de todas as outras palavras que nós falamos sempre, que é a nossa área, a essência, quando a gente acorda, se a gente fizesse acordar, de colocar o pé no chão, né, e falar, eu sou esse ser humano. Só isso, eu sou. Né? Eu sou esse ser humano que está na Terra. Você vai encontrar no meio do seu dia raiva, mas você não vai se conectar a ela. Sim. Né? Você vai perceber a raiva, aquele 1 minuto que vai te acontecer,
que até o Dalai Lama sente. Não vai negar, vai respeitar que ela existe. Vai sentir essa a raiva, sentir. mas você vai fazer uma opção Que escolhas vai fazer? de Que a partir- praticar aquela ação ou não. Se aquela ação for positiva, como estamos todos preocupados com o Rio Grande do Sul, acho que não tem ninguém que não esteja preocupado com o Rio Grande do Sul, né? Ou também com outros países do mundo que estão vivendo a mesma coisa. Não tem ninguém que não está preocupado, né? Mas até que ponto você consegue ajudar? Se você falar em ajudar, você já está fazendo muito. Você já está despertando Trazendo para outras luz ao pessoas tema, né? ao tema, né? Você tá é um lugar para as pessoas poderem falar sobre isso. Eu acho que a raiva, ela tem que ter um lugar de fala, né? Assim, se você puder chegar no lugar e falar, olha, as pessoas estão raivosas, com o quê? Já é refratário, porque todo mundo só ficou 1 minuto. Biologicamente só durou 1 minuto, mas se isso está acontecendo, já é cultura ou já é clima, Sim, né? Então é falta de processo, com certeza. né? Então ninguém sai realmente para passar raiva em nada na vida, não só no trabalho. Ninguém sai para passar raiva. Eu acho que talvez a nossa pergunta pudesse ser para que você está passando raiva E no aí, trabalho, né? e por incrível que pareça, não fiquem com raiva de mim, mas o tempo está acabando. Ah, acredito, não. Sério, sério. Para E aí, com como isso. o tempo tá Negócio acabando, de ser Eu não vim Nada. pra cá pra passar raiva. Nem Eu eu. passo raiva toda vez que ela encerra. Não, e ela Mas, faz ó, esse cronômetro aí. Mas ó, vamos pegar então a pergunta agora que ela colocou. Isa. Qual que é a pergunta, gente? Para que você está passando raiva, então, se só dura 1 minuto? Ah, tá. Foi tão filosófico que eu já estava viajando aqui. Pra quê, né? Desnecessário, muitas vezes. Desnecessário. Né? Porque a raiva, sim, se sente em 1 minuto, acabou, transforma em indignação. O que é a indignação? É eu não me conformar com aquela realidade e buscar transformação. Então, toda vez que eu tenho raiva, eu busco, né, dentro de mim, em transformá-la em algo que eu faça com que mude essa realidade. E se não tiver no meu alcance, eu não vou perder tempo com ela. Ponto final. Beto? Me veio a historinha que a primeira vez que a raiva, quando a gente sente raiva de alguém, é como se a gente pegasse uma brasa quente, a gente fica esperando, porque a gente sabe que em algum momento aquela pessoa vai passar, né? E a mão queimada. E quem tá sofrendo é a gente. E você, mesmo que a pessoa passe e você acerte, ela vai bater e vai embora. Mas a gente, né, A mão ficou com aquela mão queimando, fervendo. Então esse redisparar da raiva, né, que a gente vai fazendo, Importante. que se ela dura 1 minuto, a gente segura ela por horas, né? Por dias, por anos, Então, por décadas. Assim, o que está por trás dessa raiva? É isso aí. Qual que é a necessidade Que não está sendo atendida. que está sustentando porque aquela raiva ela tem um porquê, ela tem um motivo, né? Então a raiva, se ela não tivesse uma função, a gente não sentiria mais raiva na evolução de espécie, isso tinha ficado lá para trás, né? Eu tenho a tendência em acreditar que não pertencer é o motivo de grandes discussões. Se você não pertence, você tem raiva daquele lugar, mas não é bem o lugar, né? Muitas vezes. Mas no final não é uma autovalidação que não é feita, e aí pertencer significa que eu estou sendo validado. De que eu estou. Que eu tenho valor, né? O pertencimento me querem do lado porque eu tenho valor, eu tenho algo a entregar. E aí, se eu não. Se a gente for falar em termos utilitários, sim, mas o pertencer, ele é mais amplo mais que amplo isso, que né? isso. Sim. Porque não é sobre o lugar, é sobre as Não, pessoas sobre o que lugar. estão É ali. uma Exatamente. necessidade Né? profunda O quanto eu sou. O pertencer quanto- é necessidade básica do ser humano. do ser né? humano, né? Você pode não pertencer, sentir que você não pertence à família que você nasceu, Sim. né? Então é muito profundo, né, o pertencer. E Por aí, isso que eu falo que a grande chave da saúde mental Já no tô mundo com hoje. raiva aqui porque a gente tem que acabar essa conversa. Porque eu tô me segurando para abrir de novo o assunto. Ó, eu Pra vou fazer... quê, Beto? o que faremos com isso? Para que desta raiva? Mas eu acredito que o acordar, ele depende só de você. Você acorda e dorme sozinho. Não importa se você é casado ou não. O seu ser, você é um indivíduo, né? E o seu acordar pode ser diferente se você fizer uma pequena meditação,
diminuir o seu nível de cortisol, estar preparado biologicamente. Inteligência biológica é você saber como funciona e colocar a favor da sua essência, do seu ser humano para o mundo. Então, a meditação é fácil de fazer, você está sozinho, 3 minutinhos você fizer de manhã, 1 minutinho de uma respiração plena, você já diminui o seu nível de cortisol. Isso é biológico. Sim. Então, você vai sair de casa já muito mais afável. Num estado isso pode aumentar muito mais ou diminuir o nível de tolerância, né? Às coisas. Porque você muda fisicamente o seu cérebro quando você exercita isso. Né? Isso também tem pesquisas já falando sobre isso. Eu sempre falo que em 72 horas qualquer coisa se resolva. Então, espere 72 horas que ela vai resolver. Né? Tenha paciência para as coisas se ajeitarem também. Tudo tem seu tempo. Tudo tem um tempo ali. E tudo tem esse... Tudo tem um fim, inclusive o nosso desabafo corporativo de hoje. Que passamos raiva, lidamos com a raiva, gerenciamos nossa raiva e aprendemos que a raiva pode sim ser gerida de forma positiva. Aí. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.